Eu estava ontem falando com o Senhor, Deus, me deu uma palavra para eu ministrar amanhã no culto Souza. E no final do dia eu estava lavando a louça lá de casa, pastor lava a louça também, entendeu? E eu peguei a minha Bíblia online, coloquei lá para estar escutando. E quando você quer algo, você coloca o livro de Marcos, que Marcos é o livro dos milagres. E eu comecei a escutar o livro de Marcos, e logo no capítulo 2, Jesus já falou comigo e deu a palavra. E hoje de manhã eu acordei bem cedo, peguei meu tablet e o Espírito Santo foi falando, eu fui anotando, eu acredito que tem algo poderoso aqui para Deus falar ao seu coração. Uma mensagem simples, mas que ao mesmo tempo vai ser profunda. Marcos 2, versículo 1 diz: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Olha, é uma boa palavra para liberar sobre essa atmosfera do culto Souza. Quero profetizar que serão tantas pessoas que virão para o culto, que essas cadeiras não caberão, as pessoas vão ficar de pé, porque nesse local, nessa atmosfera, será contado que milagres sobrenaturais irão acontecer nesse ambiente, curas extraordinárias vão acontecer, respostas irão vir do céu, portas irão se abrir, o evangelho vai ser anunciado, que lá no culto Souza, na comunidade das nações, no templo Cia, Deus está fazendo algo sobrenatural, Deus está movendo as águas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo transformadas, e uma multidão vai entrar naquela porta ali, vai assentar aqui, e irão assistir de plateia, o poder de Deus, o fogo do céu, descendo aqui neste local, e transformando vida de pessoas. E hoje, boa noite para você já começar a viver isso em nome de Jesus, porque você vai ser aqueles que irão contar o milagre que vai acontecer aqui. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o teto onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé destes, eu quero profetizar isso também nesse ambiente, a fé é vista. Jesus viu a fé daqueles 4, e eu quero profetizar que Jesus está vendo a sua fé hoje. A sua fé não vai passar desapercebida essa noite, a sua fé vai ser notada. Deus vai ver a intensidade da sua fé, e você vai viver o milagre hoje à noite, assim como Jesus viu a fé daqueles 4, Jesus vai ver a sua fé hoje à noite. E disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Estavam ali assentados alguns escribas que arrazoaram em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: Por que arrazoais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoados estão os seus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, Pai, que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus está dizendo hoje à noite para pessoas aqui presentes, para pessoas que estão nos assistindo: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Levanta, toma o teu leito, tem uma experiência comigo e conta o seu milagre. Levanta-te, toma o teu leito e seja uma testemunha viva daquilo que Deus pode fazer no meio das pessoas. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que todos admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Essa é uma boa palavra para liberar sobre este culto. As coisas que Deus irá fazer no nosso meio, as pessoas irão se maravilhar, irão glorificar a Deus, irão dizer: Nunca tal vimos. Pai, esta é a tua palavra em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha de forma poderosa, de forma sobrenatural,
através da sua compaixão, através da tua presença, através do seu poder, conduzir hoje uma atmosfera onde, Senhor, teus anjos irão entrar em concordância com a igreja irá entrar em concordância com o céu vai se manifestar de forma poderosa aqui nesse ambiente, ó Pai, e nós iremos viver, ó Pai, aquilo que o Senhor já de antemão determinou que iria fazer aqui, Pai, porque o Senhor vai encontrar expectativa, o Senhor vai encontrar fé nesse ambiente, e nós iremos viver um milagre em nome de Jesus, amém? Você concorda com essa palavra? Diga amém, com essa oração. Pedi para o tecladista continuar aí, que eu gostei, estou gostando do fundo aí. A palavra diz que Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. Isto é algo poderoso. Ele volta onde ele já esteve, quando ele encontra expectativa e ele encontra fé. É isso que o Espírito Santo falou comigo, ele está dizendo essa noite. Jesus está entrando outra vez na sua vida, Jesus está entrando outra vez na sua família, com uma nova provisão. Eu vou fazer igual o bispo JB, gente, me ajuda aí, eu estou dizendo para você, que Jesus está entrando outra vez na sua vida, Jesus está entrando outra vez na sua família, e que Jesus está entrando com uma nova provisão. Se eu escutasse isso, eu ia pular, eu ia gritar, eu ia dizer: ei, Jesus pode entrar, Jesus pode fazer. Cria uma expectativa, uma boa palavra liberada nessa atmosfera. Jesus tem algo novo para realizar no nosso meio. Eu quero repetir: Jesus tem algo novo para realizar no nosso meio. Nós não sabemos o que Jesus fez antes das outras vezes que ele foi em Cafarnaum, mas a verdade é que ele decidiu voltar outra vez e manifestar milagres novamente em Cafarnaum. Nós já sabemos o que Jesus já fez aqui no Culto Souza. Nós já experimentamos milagres aqui no Culto Souza. Nós já vimos aqui o câncer sendo curado, nós já vimos câncer desaparecendo aqui no nosso meio. Jesus, mulheres que não podiam ter filhos, vieram aqui ao Culto Souza e hoje tem a criança em seus braços, testemunhando o que Jesus fez. Eu já contei, teve um médico que falou para uma pessoa que veio aqui ao culto: se você engravidar, eu te dou o meu diploma. E ela engravidou, e eu falei para ela: volte lá e pega o diploma, que o diploma do médico agora é seu. Nós vimos o que Jesus fez. Dívidas foram pagas aqui no nosso meio, diagnósticos médicos foram alterados, causas na justiça foram resolvidas aqui no nosso meio, e Jesus fez tudo isso, manifestou essa glória, e Jesus decidiu: eu quero voltar, porque eu quero fazer de novo, eu quero te deixar bem alegre. Jesus fez tudo isso, mas Ele está retornando, e vai fazer novamente. Quem precisa desses milagres, levantem a mão. Jesus está voltando, ei, Jesus está presente, e Ele vai fazer de novo, porque Ele decidiu entrar outra vez, porque Ele sabia que seria recebido ali com expectativa. Ele sabia que paralíticos iriam ser colocados diante da presença dEle. Ele sabia que o buraco ia ser aberto, que encontraria pessoas esperando por uma resposta. Jesus decidiu estar aqui presente porque Ele consegue perceber a sua fé, Ele consegue sentir a sua expectativa. Algo novo vai acontecer, porque a sua fé será reconhecida. Diga para essa pessoa do seu lado: algo novo vai acontecer, porque Jesus vai sentir a sua fé, a sua expectativa vai ser percebida, e o seu milagre vai ser possível. Então, depois dessa introdução, eu tenho 3 coisas que eu quero colocar, coisas bem simples, mas que eu quero colocar para você. A primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo nessa mensagem foi: quando não há porta, abra um buraco. Diga assim: quando não há porta, abra um buraco. Ao ouvir que Jesus estava em casa, a palavra diz que uma grande multidão foi até onde ele estava, se aglomerou dentro da casa.
A casa não comportou, e as pessoas ficaram na porta, e a porta foi suficiente, e pessoas ficaram ao redor da casa. Aqueles homens se depararam com uma multidão, porque a porta, de forma humana, literalmente foi fechada. Eles depararam com isso. A atitude mais lógica diante de tal situação era voltar para casa e tentar voltar no outro dia. Não havia lugar nem mesmo junto à porta. Mas aqueles 4 homens não aceitaram a impossibilidade como resposta. Aqueles 4 homens não aceitaram a impossibilidade como resposta. Não aceite a impossibilidade como uma resposta. Suba no telhado, abra um buraco, desça pelo buraco, escute Jesus falando: perdoados são os seus pecados, e viva o seu milagre. Porque muitas vezes o cenário vai te desafiar, parece que não há espaço, muitas vezes parece que não há oportunidade, mas a fé verdadeira busca um caminho, mesmo onde não há portas. A fé verdadeira busca um caminho onde não há portas. A fé verdadeira vai descobrir que Deus sempre vai agir. A fé verdadeira vai descobrir que Deus sempre vai trabalhar. A fé verdadeira vai descobrir que Deus irá sempre proporcionar. A fé verdadeira vai descobrir que se a coisa que você está buscando não existe, Deus vai trazer a existência só para te abençoar, só para mostrar para você que tudo é possível para aquele que crê, e que o milagre é uma matéria-prima na mão de Deus, onde vai manifestar através da sua vida. Eles abriram um buraco no telhado, pois sabiam que o milagre estava do lado de dentro. O milagre estava do lado de dentro. Quantas pessoas desistem tão facilmente? Quantas pessoas param na primeira campanha, param na segunda campanha? Hoje nós íamos ter um testemunho aqui, mas a pessoa foi impossibilitada de vir, ela vai contar semana que vem. Demorou um tempo para ela viver o milagre dela. Foram meses, foi mais de anos, que ela esteve aqui nesse culto, fazendo a campanha. Mas o que era impossível de ser revertido em um diagnóstico médico, aconteceu, e terça-feira que vem, ela vai estar contando testemunho, porque como aqueles 4, ela não aceitou a impossibilidade como resposta. Como eu disse, eles não desistiram facilmente, mas aqueles 4 disseram: nosso amigo vai chegar até Jesus de qualquer maneira. Eles falaram: a porta está fechada, uma multidão está bloqueando, mas de qualquer forma nosso amigo vai estar diante da presença de Jesus. Essa deveria ser a sua resposta ao mundo espiritual. Eu vou chegar até Jesus de qualquer maneira. Eu não estou nem aí, se ainda não chegou o meu tempo. Eu vou tocar em Jesus e vou receber o meu milagre. Como a mulher de fluxo de sangue, eu vou tocar nas vestes dele, eu vou empurrar a multidão, eu vou passar escondida, eu vou me disfarçar, ninguém vai me notar, mas eu vou tocar nas vestes dele e eu vou receber a minha cura, porque vai sair virtude e eu vou ser completamente curada. Eu não vou desistir, vou arriscar ser pedrejada, posso até morrer, mas vou morrer tentando, vou morrer acreditando, vou morrer crendo. E quem continua, quem acredita, quem não desiste, não vai morrer, ao contrário, vai tocar nas vestes de Jesus e vai receber o milagre. Portanto, essa noite, toque nas vestes de Jesus, não esteja nem aí com o que estão dizendo, estão gritando para você: cala a boca, mas seja como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu não vou desistir, não estou nem aí, vou estar na presença dele, vou colocar o paralítico na presença dele, e ele vai viver o milagre. Vou dizer para Jesus: não adianta, não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: não deixe Jesus ir sem ele te abençoar. Vire para a pessoa do outro lado e diga assim: não deixe Jesus ir
se Ele não te abençoar. Ei, Jesus, nós estamos dizendo, nós não iremos deixar o Senhor ir, enquanto o Senhor não abençoar, enquanto o Senhor não curar, enquanto o Senhor não libertar, enquanto o Senhor não descer poder, enquanto o Senhor não manifestar a sua glória neste lugar. Nós não iremos deixar o Senhor ir, porque nós decidimos. Nós seremos determinados, e todos que são determinados irão viver o seu milagre. Muita gente se ajuntou lá, não havia lugar para entrar. Situações irão ser colocadas diante de você, irão desafiar você, irão desafiar sua persistência, sua fé. Mas não desista, eles não desistiram. Diga assim, eles, apesar de toda dificuldade, apesar da multidão, eles não desistiram. Diga assim, porque eles sabiam que a resposta do milagre estava do lado de dentro, e teriam que colocar o amigo dele lá. Abra um buraco no telhado, desça no telhado, vá para o lado de dentro, porque o milagre é o segundo ponto. O milagre acontece do lado de dentro. O milagre, eles sabiam que Jesus estava do outro lado da porta, e a palavra diz que Jesus estava ministrando a palavra, e eles sabiam que o milagre estava do lado de dentro. Hoje aqui no nosso caso, o lado de dentro não é o templo, o lugar que nós estamos, não é isso aqui não é o lado de dentro, mas eu quero enfatizar que o lado de dentro é o coração. A importância de guardar o coração. Provérbios 4, 20 a 23 ensina que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque deles procede a saída da vida. E eu quero ler o texto por completo, a partir do versículo 20. Olha só o que Salomão diz: filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais profundo do seu. O que Salomão instrui guardar no mais profundo do coração? As palavras que ele está fazendo. Eu falei para você que o milagre está do lado de guarda no mais profundo do seu coração, porque são vidas para quem as acha, e saúde para o seu corpo. Olha só, quando você guarda o seu coração, que é o lado de dentro, quando você guarda a palavra no mais íntimo do seu coração, a palavra diz que são vida para aqueles que acham. Você quer ter vida, você quer mudar a sua vida, você quer mudar a sua história, você quer transformar a sua história, guarde as palavras no seu coração, porque ela é saúde para o câncer, ela é saúde para a depressão, ela é saúde para qualquer diagnóstico médico negativo, ela é saúde para câncer nos ossos, leucemia, o que você tiver de negativo e diagnosticado pelos médicos, o milagre está do lado de dentro, mas o lado de dentro, que é o coração, precisa ser ocupado pela palavra do Senhor, e assim você vai viver o milagre que você tanto tem buscado, a porta que tanto você deseja que seja aberta, a empresa que você deseja que seja transformada. Tudo depende de como está o seu coração, porque o milagre nasce primeiro no íntimo, no coração, através de uma convicção. Eu gostaria que você repetisse, guardasse essa frase no seu coração. Diga assim: o milagre nasce primeiro no íntimo, no coração, através de uma convicção. Repita novamente: o milagre nasce no íntimo, no coração, através de uma convicção. E isso estava no coração deles. A atitude deles foi expressão de convicção que havia no coração deles.
Qual era a convicção? Jesus está lá dentro da casa, então o milagre está lá. E o terceiro ponto que eu aprendo aqui, que primeiro, quando não há portas, abra um buraco. Que segundo, o milagre acontece do lado de dentro, e o lado de dentro é o coração. E terceiro, Jesus precisa ver a sua fé através das obras. Diga assim: Jesus precisa ver a minha fé através das obras. Tiago nos lembra que a fé sem obra é morta. O que Jesus viu? Jesus não viu barulho. Jesus não viu só o paralítico. A palavra diz: vendo-lhes Jesus a fé destes. Não foi barulho que Jesus viu. Não foi os quatro gritando. Jesus não viu somente o paralítico descendo, mas o que mais chamou a atenção de Jesus foi a fé deles, através da atitude deles. Abriu um buraco no teto, interrompeu o culto e desceu um paralítico. Olha que coisa maluca. Você quer uma prova de fé mais do que essa? Eu não consigo imaginar uma prova de fé mais do que essa. A multidão não parou, não foi empecilho. Subiram na casa, abriram o buraco e falaram: ei Jesus, a nossa fé está aqui, ó. Olha a prova da nossa fé, olha só o que nós estamos fazendo. Pessoas que vivem milagres são pessoas onde a fé é vista e reconhecida. Jesus reconheceu a fé deles, que foi revelada através das atitudes. Eles não ficaram lamentando: ah, não conseguimos entrar. Eles não pararam no não. O Espírito Santo falou: meu filho, eles tentaram colocar o paralítico pela porta. Eles chegaram com um paralítico. Eles até falaram com as pessoas: olha o estado dele aqui, ó. É um paralítico, nós estamos carregando. Eles pediram para entrar. E o que eles devem ter ouvido das pessoas que estavam na porta? Foi até engraçado que o Espírito Santo colocou no meu coração: filho. Eles ouviram assim, ó: entra na fila, seja bem-vindo ao time. Entra na fila, seja bem-vindo ao time dos necessitados. Entra na fila, seja bem-vindo ao time dos doentes. Ele é mais um. E eles receberam um não. Mas eles não pararam no não, eles prosseguiram. Você vai ouvir: entra na fila. Você vai ouvir: bem-vindo ao time. Mas isso não pode te paralisar. Isso não pode roubar a sua fé. Eles mostraram a fé deles de uma forma prática. Como eu falei, subiram no telhado, abriram o teto e baixaram o amigo diante de Jesus. Isto é fé viva. Isso é fé que responde. Porque a fé responde. A fé responde ao diagnóstico. A fé responde à porta fechada. A fé responde à crise. A fé responde ao não. Quantos nãos você já recebeu? E eu quero dizer, você vai receber outros nãos, mas você não pode parar. A porta vai bater na sua cara, mas você não pode parar. Você tem que insistir, você tem que continuar. Você tem que mostrar a sua fé. É Norman Vincent, escritor de um livro best-seller.
O poder do pensamento positivo. Ele escreveu esse livro, e depois que ele havia terminado de fazer os manuscritos do livro, ele procurou uma editora, a fim de fechar um contrato para a publicação do seu livro. E ele pegou o manuscrito, ele saiu muito animado no dia, deu um beijo na esposa dele, chamada Ruth, e saiu na jornada atrás de uma editora. Entrou de editora em editora naquele dia. Entrou na primeira, recebeu um não. Entrou na segunda editora, recebeu um não. Entrou na terceira, na quarta, entrou em várias editoras naquele dia e recebeu um não de todas elas. Desanimado, ele saiu, chegou na casa dele, pegou o manuscrito, abriu a lixeira, jogou no lixo, e ele falou: eu não sirvo para isso. Esse aqui é o lugar dos meus sonhos, o lixo. E virou as costas. Mas a sua esposa Ruth foi lá no lixo, pegou o manuscrito, olhou para ele, pegou o manuscrito, bateu bem no peito dele e falou assim: eu acredito em você, eu acredito nos seus sonhos, volte amanhã, porque Deus está no seu amanhã. E ele pegou o manuscrito, saiu, se revigorou, brotou novamente a esperança, e procurou uma editora. E a primeira editora que ele achou, quando olhou o manuscrito, olhou o trabalho dele, disse: nós iremos fechar um contrato com você, nós iremos publicar o seu livro. E na primeira edição, 40 milhões de cópias foram vendidas. Se Norman tivesse parado no não, ele não teria vivido um milagre. Ele descobriu algo, ele se renovou porque havia um outro dia. Entenda algo, sempre haverá um outro dia que Deus vai manifestar a glória dele na sua vida. E que o outro dia será melhor do que esse dia. Mostre a sua fé através das suas atitudes. Mostre a sua fé como aqueles 4 amigos do paralítico fizeram. Não desistiram, continuaram. Hoje Jesus está entrando aqui novamente. Jesus decidiu retornar a esse ambiente, porque Ele sabe que Ele vai encontrar fé e expectativa neste lugar. Talvez na primeira vez que Jesus veio você não percebeu, talvez Ele passou desapercebido, talvez Ele não foi notado por você, e você, talvez Jesus entrou na casa e a casa ficou aberta, a porta não foi interrompida, porque você não notou quem estava na cidade. Mas a palavra diz que quando eles souberam que Jesus estava naquela casa, eles ocuparam a casa. Mas Jesus não está preocupado que não foi percebido na primeira vez, mas agora Ele vem com um propósito. Agora Jesus vem com cura, agora Jesus vem com perdão, agora Jesus vem com salvação, e Ele quer ter um encontro com você hoje. Ele quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida, Ele quer mostrar para você que é possível você viver aquilo que você tem buscado essa noite. Seja como aqueles 4 amigos. Primeiro, não pare na dificuldade. Eles não pararam na dificuldade da multidão, eles prosseguiram. Segundo, abra um buraco onde não há portas. Terceiro, coloque a sua fé em ação. Manifeste a sua fé através das obras, porque o milagre acontece do lado de
dentro. Quando houver convicção, quando houver palavra, e essa palavra vai gerar uma fé. E essa fé é aquilo que turbina o milagre e faz com que o milagre aconteça. E aí você vai ouvir: nunca vimos tal coisa acontecendo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu falei que a palavra seria simples, mas acredito que profunda. 4 homens que carregavam alguém que para muitos na época nasceu paralítico porque tinha pecados. Talvez o pai pecou, a mãe pecou. Necessitava de auxílio de pessoas para serem transportados. Mas 4 pessoas foram fundamentais na vida daquele homem. 4 amigos que conheciam Jesus. 4 amigos que sabiam o poder da palavra. 4 amigos que sabiam que era só colocar ele diante de Jesus que ele seria curado. E eles não mediram esforço, foram com ímpeto, foram criativos, abriram um buraco no teto, introduziram um amigo diante de Jesus e ouviram Jesus dizer: perdoados estão os seus pecados. E eu acredito que o pecado daquele paralítico era a incredulidade. Eu acredito que ele não acreditava no milagre dele. Ele estava ali porque não tinha jeito, ele era paralítico, não tinha como ele correr, mesmo que ele quisesse. Mas tinha 4 pessoas de fé que mudaram a história dele. E ele pôde experimentar o Jesus falar. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E ele levantou e foi para a casa dele. Hoje à noite você entrou aqui paralítico? Você entrou aqui espiritualmente numa cadeira de roda? Você entrou aqui até fisicamente numa cadeira de roda? Ou com alguma enfermidade? Hoje à noite que Jesus está dizendo: levanta, toma o teu leito, anda e vá para a tua casa e testifica o que eu fiz na sua vida.